A paz do Senhor. Hoje eu quero trazer uma palavra da parte de Deus que está no livro de Juízes, no capítulo 3, a partir do versículo 7. A palavra diz assim: E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e serviram aos Baalins e a Arastote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu em mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim durante 8 anos. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, e os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu a peleja. E o Senhor deu na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. Então a terra sossegou 40 anos, e Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Olha que coisa tremenda. O povo de Israel, toda vez que obedecia a Deus, isto é, obedecia às instruções de Deus, eles iam bem. Quando eles se iludiam com os reis de outras nações, ou começavam a seguir outros deuses, sem ser o Deus verdadeiro, o Senhor se irava, e o Senhor tirava a mão de sobre eles e fazia ter um inimigo contra eles. Então aconteceu isso, o povo de Israel estava desobedecendo, hoje não é diferente, certo? Então o Senhor levantou esse Cusã-Risataim, da Mesopotâmia, para ir contra. E durante 8 anos o povo de Israel sofreu. Para que sofrer tanto se você tem um Deus que basta você falar com ele, basta você clamar, ele está ali para te ouvir. Mas eles esperaram 8 anos, até que não aguentando mais e chegando à conclusão que realmente Deus é Deus, que não existe outro, eles clamam. E o Senhor, na sua misericórdia, então ouve e levanta um libertador. Interessante que o nome desse homem, Otiniel, significa leão de Deus, aponta para Jesus, o leão da tribo de Judá. Ele aqui é chamado de libertador. Mas o interessante é que ele vai para a peleja, escolhem ele, então ele é o primeiro juiz de Israel. Não é pouca coisa, hein? Primeiro juiz de Israel. E sabe como ele faz? Ele faz com sinceridade, ele faz sendo pacífico, ele não vai matando todo mundo. Ele entra na peleja, mas sendo pacífico, como a Bíblia diz que nós temos que ser pacificadores. Ele entra com sabedoria. A Bíblia diz que nós temos que ter sabedoria. E a Bíblia diz que quando precisamos de ajuda, precisamos pedir para que Deus entre com uma solução. E Deus entrou. E eu quero dizer que este homem foi como um lírio que nasce no meio do lodo, você entendeu? No meio do lodo apareceu esse homem que, com a instrução de Deus, se levantou, foi à peleja e deu a vitória para Israel. Você que está me vendo, me ouvindo, também pode ser um lírio do campo, um lírio que nasce nas beiradas dos riachos, no meio do lodo e da lama, e se transformar num grande lírio branco, limpo e cheiroso. Você pode ser um lírio no meio da calamidade da tua família. Você pode ser um libertador no meio da sua parentela. Ao invés de você pôr fogo na fogueira, seja um pacificador, seja uma pessoa que busque sabedoria. Este homem, Otiniel, ele nos dá uma lição. Ele foi o primeiro juiz e ele agiu com sabedoria. Ele agiu com toda maestria e ele soube fazer aquele povo ficar em paz durante 40 anos.
anos, quer dizer, 40 anos, eles seguiram o Deus verdadeiro, eles obedeceram às leis e eles foram felizes. Eu digo para você que está aí perdendo tempo, seguindo a tantos ídolos, a tanta mentira, dá uma parada hoje, fala para Jesus entrar na tua vida, peça uma chance para ele, é na hora que ele vai te dar, porque ele te ama, porque ele quer que você esteja perto dele. Para que sofrer mais? Já passou um ano, já passou 2, já passou 3, você vai esperar 8 anos, 9, 10, até quando nesse sofrimento? Se esse sofrimento pode parar hoje. E mais do que isso, você pode ser o libertador desta situação, o lírio do campo, aquele que nasce no lodo, que parece que não é nada, mas que é branco como a neve e tem um perfume agradável. Pense em tudo isso, lembrando também que Jesus nos une em amor. Fique na paz.